Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé, fazer oração para dar esse trabalho nosso Deus. Oramos. Senhor Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de vir mais uma vez na tua casa para falar contigo. Canta lá, Masturianda, Neida. Deus também vem falar com a tua igreja nesta noite. Vai abrindo a nossa mente e o nosso coração. Recebe o louvor da tua igreja nesta noite em tua glória. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Pretônio. Glória a Deus, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria poder estar aqui na casa do Senhor, para adorar a Ele, para agradecer a Ele, por todos os seus benefícios que Ele tem feito a nós, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos louvar também o hino 131, irmãos, em nome de Jesus. 131, logo à frente. Glória a Deus. Amém? Agora os irmãos vão estar tirando as ofertas em nome de Jesus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por te avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, por teu grande favor, e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim.
Glória a Deus. E assim eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Vou estar passando para o pastor, em nome de Jesus, para dar continuidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por essa grande oportunidade. Bendito ao nome do Senhor, que muitos nesta noite gostariam de estar aqui. Não estão. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. A gente tem que aprender a valorizar cada coisinha. Estou aqui na igreja porque, eu estou aqui na igreja porque Deus me trouxe. Estou aqui na igreja porque o Senhor quebrou muitas barreiras para eu estar aqui. Não é assim? O demônio queria impedir eu e você de chegar aqui. Mas Deus nos ajudou e nós chegamos. Então tudo é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias e embora falar desse assunto que para muitos é um massacre, para muitos é um bicho de 7 cabeças, para muitos é um monte de coisa. Mas embora falar sobre esse assunto e quem tiver noção do que é o reino de Deus, vai dar glória a Deus por esse assunto. Louvado seja o nome de Jesus. Malaquias, no capítulo 3, dos sermões de Jesus, 25% do sermão de Jesus era falando de finanças. Grave isso aí. 25 de 4 ensinamentos de Jesus, um era falando de finanças. Certo? A gente não pode falar de finanças como muitas igrejas falam, como muitas igrejas implantam, extorquindo, usando estratégia para fazer a cabeça do povo, para o povo dar mais, aquela coisa toda. Não, a gente não deve falar de finanças assim. A gente deve falar de finanças segundo o que a palavra de Deus ensina. E o restante quem faz é o Senhor. Certo? Entende isso em nome de Jesus. Abra aí Malaquias 3 e o versículo 7, que diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Bora orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela palavra lida. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor, para te agradecermos pela palavra lida neste momento e para te pedirmos, ó Deus, que toma a primazia a direção desta reunião, abrindo a porta da tua palavra. Me ajude a ministrar a tua palavra, nos ajude a guardar em nossos corações e nos ajude a colocar em prática, Deus, para a glória e a honra do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar? Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam. Está conosco nossa amiga Dete. Cadê Dete? Está ali. Deus abençoe. Jaciana, Deus abençoe. Tica e Odaí, Deus abençoe. Kel, Deus abençoe. E a nossa irmã Dadiane, cadê nossa irmã? Está aqui. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos, bora começar o nosso assunto em nome de Jesus. Coloque na sua cabeça que tudo que a gente faz certo, dá certo. Tudo que a gente procura fazer certo, tem que dar certo. E aquilo que a gente faz errado, não tem como dar certo. Existem danos na vida que não tem reparo. Outros têm um quebra-galho, mas outros não têm reparo. Então, quando faz certo, tem que dar certo. E quando nós aceitamos Jesus, aceitamos porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na nossa vida, trabalhou no nosso coração e nos convenceu a aceitar Jesus, a render aos pés do Senhor e servir o Senhor. Louvado seja Deus. Quando aceitamos Jesus de verdade, a gente aceita com uma noção de ir para o céu, de ir morar no céu. Louvado seja Deus. A gente aceita com uma noção de servir a Deus para vencermos. Se perguntar para os irmãos aqui, para todos nós, louvado seja Deus, aqui 90% vieram para a igreja depois de ter sido massacrado pelo inimigo. Eu mesmo fui um dos tais. Quando eu cheguei à igreja, só cheguei o bagaço. Casamento no fundo do poço, vida espiritual no fundo do poço, a saúde no fundo do poço, e foi muita coisa no fundo do poço. Mas precisei, eu e minha esposa juntamos, conversamos, e bora fazer certo, porque tem que dar certo. A vida, ela tem que ser bem observada. Para a gente obedecer, para a gente fazer a vontade de Deus, porque quem obedece à palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, tem que dar certo. Não me conformo, não aceito e provo dentro da Bíblia, em pessoas dizer, eu tenho 30 anos de crente e minha vida só tem sido um fracasso. Às vezes quer culpar a igreja, às vezes quer culpar Deus, às vezes quer culpar não sei o quê. Não, se tem 30 anos de crente, eu não estou falando de riqueza, grave isso aí na sua cabeça, que riqueza não é sinal de bênção de Deus na nossa vida. Muitos que não conhecem Deus ficam ricos. Agora, se é uma riqueza dentro da palavra de Deus, aí sim. E a riqueza é segundo a vontade de Deus. Tem dois crentes aqui, A e B, Joaquim e José. Todos dois é obediente à palavra de Deus. Um, Deus dá riqueza, o outro Deus deixa daquele jeito. Levando a vida, não deixa faltar o pão, tem a cama para dormir. Mas por que isso? Porque Deus dá segundo a mente humana. Se Deus dá riqueza para José, José pode se atrapalhar e até se desviar de Deus. Então, às vezes, Deus deixa ele ali. A graça basta. Mas não é porque ele não tem riqueza que ele não é servo de Deus, que ele não vai para o céu, não tem nada a ver. Agora, que seja a riqueza, que seja o casamento, que seja a saúde, que seja a comunhão com a igreja, quem serve a Deus de verdade tem que desfrutar de uma paz.
Grave isso aí. Quem serve a Deus de verdade, ele tem o direito de desfrutar da verdadeira paz. E não existe riqueza melhor no mundo ou maior do que a paz. Grave isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a felicidade do homem não está no que ele tem, mas sim em servir a Deus, diz a palavra do Senhor. Agora, a palavra do Senhor nos ensina que quando a gente se decide a fazer a vontade de Deus, a gente tem que brigar contra a gente mesmo. Não existe inimigo pior na minha vida do que eu mesmo. Não existe inimigo pior na tua vida do que você mesmo. Então, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, é o maior inimigo. É o que mais aciona a gente, é o que mais bota desejo, é o que mais bota pensamentos para a gente pecar, para a gente desobedecer a Deus. Então, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E quando a gente se converte a Deus de verdade, louvado seja o nome do Senhor, a gente precisa pedir Deus, eu estou dentro do assunto, a gente precisa pedir o Senhor todo dia, clareia a minha mente, clareia a minha mente, me dá entendimento das coisas, me dá compreensão das coisas. Um dia, eu conversei com um amigo meu e ele disse: vocês trabalham para a igreja. Eu disse: trabalho. Vocês contribuem para a igreja. Eu disse: contribuo. Vocês dão comida para o pastor? Dou. Vocês constroem templos bonitos? Construímos. E ele falou um monte de coisa e eu confirmando. Depois eu disse: posso falar? Ele disse: pode. Eu disse: meu filho, a nossa igreja prega uma doutrina bíblica do dízimo, das ofertas, e ensina para o povo que é um dever de cada um, porque desde lá do Antigo Testamento, que Deus colocou quando ainda nem existia a lei, quando não existia a lei, lá no tempo de Abraão e Melquisedeque, a Bíblia já falava sobre esta doutrina. Eu disse: agora, quando a gente encara essa doutrina com amor, porque qualquer doutrina da Bíblia que você encarar com a cara fechada, com o coração fechado, tu não vai ser abençoado. Tu pode até obedecer, mas tu não vai ser abençoado. Porque o que me leva a ser abençoado em obedecer uma doutrina é o gozo na minha alma de obedecer. É o gozo dentro de mim de obedecer. Quando eu tenho alegria em obedecer uma doutrina bíblica, essa obediência recheada, alegria, é o que me leva a alegrar o coração de Deus e é o que leva Deus a se sentir grato por ter trabalhado na minha vida, ter me colocado no mundo e ter me chamado para ser uma coluna dentro do reino dele. Aí eu comecei a explicar para essa pessoa: se você está numa associação, você tem que contribuir para aquela associação. Se você está numa empresa, você tem que contribuir para aquela empresa. Se você é um agricultor rural, você tem que contribuir para o fundo rural. Porque nós depositamos para depois receber a recompensa.
É um plano de aposentadoria, isso e aquilo. Eu disse, agora deixa eu te explicar a respeito do dízimo e da oferta na casa de Deus. Nós, seres humanos, queremos viver de lucros, de vantagens. Rapaz, uma vez, meu irmão está me assistindo. Ele é um dos meus seguidores. E uma vez, minha mãe mandou ele comprar 1 quilo de açúcar, foi de arroz. E ele disse que não ia, começou a chorar, que mãe só mandava ele. E ele não estava querendo ir. Quando minha mãe disse assim, vai, Dada, que o troco é teu. Ele chorando já começou a enxugar lágrimas. E quanto é? Já pegou o dinheiro, pegou a bicicleta e correu para a venda para comprar 1 quilo de açúcar, foi de arroz. Você está entendendo? Estava chorando sem querer ir. Mas quando a mãe disse, vai que o troco é teu, tu pode comprar o doce ou bala. Ele disse, quanto é? Então você está vendo que o ser humano, que nós seres humanos, só vivemos de interesse? Porque nós estamos aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, porque nós viemos à casa do Senhor nesta noite, adorar o Senhor, louvar, falar com Deus, meditar na palavra, porque nós sabemos que isso nos traz um resultado positivo, que isso nos leva a firmar mais na presença de Deus, e que isso nos leva, você entendeu? A nos garantir, você entendeu? Uma salvação para a nossa alma, para um dia a gente morar no céu. Nós estamos aqui porque somos interesseiros. Nós não estamos aqui do nada, não. No fundo, tem um interesse dentro de nós em vir à igreja. E eu comecei a explicar para esse amigo a respeito do dízimo e da oferta. Eu disse, aquele que aceita Jesus, de verdade, de coração, e entende a palavra de Deus, ele sabe, quando ele lê um texto bíblico como esse que nós acabamos de ler, ele entende que o dízimo é uma doutrina, que o dízimo é uma exigência, mas quando a gente consegue obedecer essa doutrina com alegria no coração, a gente vê na Bíblia a recompensa na vida de muitos homens e mulheres de Deus que foram fiéis a Deus nessa doutrina. A gente também tem visto, louvado seja o nome do Senhor, a recompensa de Deus na vida de quem é dizimista e ofertante nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma pesquisa e você vai ver. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Aí eu comecei a mostrar para ele. E eu disse para ele lá em casa, o ovo da galinha dizimado. Eu criava umas cabras, o leite da cabra é dizimado. Louvado seja Deus, vendia os frangos é dizimado. Lá em casa tudo que nós temos é dizimado. Não me importa o que você está falando, que eu vou dar de comer pastor. Eu estou cumprindo com o meu dever. Cabe lá a diretoria da igreja administrar. Isso é um problema dos outros lá, mas eu continuo aqui. E eu falei para ele, um dia, tu vai ver o que Deus vai fazer na minha vida, na minha família. Louvado seja o nome de Jesus, porque eu estava trabalhando para ele, eu estava arrancando o toco para ele na roça dele. E ele falando tudo isso, zoando com a minha cara. Certo? Eu disse, mas um dia tu vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se dedica à palavra dele. Estou me dedicando, estou me esforçando para obedecer a palavra e quero continuar obedecendo a palavra, porque eu tenho certeza, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoa a vida daquele que é fiel à sua palavra. Eu não estou dando, você entendeu, querendo nada em troca. Eu estou devolvendo porque o Senhor me abençoou. E agora, mas o Senhor faz promessa em cima desta doutrina,
que aquele que for fiel, ele imuniza, ele blinda, você entendeu? Isso e aquilo da pessoa. Então eu creio na palavra, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer na minha vida, porque continuarei servindo o Senhor de todo o meu coração. Louvado seja Deus, de toda a minha alma e com muita alegria no meu coração. Eu disse: porque tu quer saber de uma coisa? Um dia um cabo falou para mim, um amigo meu, parente fala o que quer, né? Por que os crentes só andam assim bonito? Por que os crentes só andam assim bem vestido? Por que pastor só anda no terno e na gravata? Por que vocês dizem assim, alguma coisa, né não? Eu disse: moço, é alguma coisa. É coisa grande. Ele disse: e o que é? Fala para mim aí. Eu disse: moço, quanto é que tu gasta de cerveja, de cachaça, de cigarro, de jogos de azar? Quanto é que tu gasta por semana? Ele disse: eu gasto X. 4 semanas no mês, dá X, não é? Ele disse: dá. Rapaz, quem não é fiel a Deus tem 2 despesas ou 3. E o que tu gasta por mês, dá para todo mês tu comprar uma calça boa e uma camisa boa, que é equivalente mais ou menos hoje a R$400 por mês. Agora tu anda com essas roupas aí, porque o dinheiro de comprar roupa boa, tu bota na cachaça, tu bota no cigarro, tu bota nas festas, na cerveja. E eu não boto. Meu negócio é trabalhar, comprar o que comer, manter a família, e o outro a gente guarda. Então o dinheiro que eu gastava com isso, com aquilo, com festas, aí hoje sobra. Hoje sobra, que aí eu posso comprar uma roupinha melhor. Ele disse: rapaz, eu disse: isso é sem contar a bênção de Deus. Aí eu só estou falando dentro da lógica, dentro da razão. Louvado seja Deus. É eu trabalhar e você trabalhar. Eu tirei Deus de lado. Agora é só a lógica, a razão. Certo? Você gasta o dobro do que eu gasto. Então aí sobra para mim comprar uma roupa melhor. E aí, rapaz, depois eu devolvo o dízimo daquilo, a oferta. Rapaz, e aí Deus se encarrega de me abençoar mais do que me abençoou. Você entendeu? Então o negócio só vai ficando bom. O negócio só vai ficando bom. Eu disse: rapaz, andar com Jesus é difícil. Agora é lucrativo. Andar com Jesus é difícil, mas é lucrativo. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa doutrina do dízimo, quando Deus tirou o povo dele lá do Egito, o povo de Israel estava lá no Egito, escravo de Faraó. Deus manda Moisés ir lá, Moisés vai lá, tira o povo, e leva o povo para Canaã. Chega lá, Deus da casa, da roça, da fazenda, da comércio, tudo pronto. Quem morava ali eram os filisteus, os homens grandão, quase 3 metros de altura. Deus mandou sair tudo de lá, expulsou de lá, porque era uma terra que Deus tinha prometido a Abraão, os descendentes de Abraão. Então Deus disse: aqui eu prometi a Abraão, essa terra dos descendentes de Abraão, vaza daqui. E eles já acharam tudo pronto. Deus mandou embora, não é porque Deus é ruim, não, é porque eles invadiram. Eles sabiam que não podia, você entendeu, invadir aquelas terras. Por isso que Deus mandou embora, que eles não tinham direito de morar ali, não. E aí, rapaz, Deus disse: olha, as famílias dos outros 11 filhos de Jacó vão trabalhar. A família de Levi vai cuidar da minha casa, do meu reino. Eu vou abençoar vocês ricamente. E do que eu abençoar, quero 10% para me manter meu reino, para me construir, meu servo construir casas para me adorar, manter minha casa, minha obra e tal e tal. Porque o povo fica dizendo: não, mas é por amor. Nunca vi dizer que carro roda sem gasolina. Só se bota água no carro. Essas coisas. Desde lá Deus exigia isso. E o povo de Israel, esse povo vinha obedecendo. Chegou um dia que esse povo não quiseram mais obedecer.
E a casa de Deus estava às ruínas. As paredes estavam um negócio feio. Aí foi aonde Deus usou a boca de Malaquias e disse: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Uma das minhas orações de todos os dias parece até uma oração repetitiva, mas não é, porque todo dia eu tenho motivos para fazer essa oração. Todos os dias que dobro o joelho de madrugada, 4:30 da manhã, para a gente orar, eu costumo pedir ao Senhor colírio espiritual para os meus olhos espirituais. Porque o inimigo de nossas vidas, ele trabalha para cegar o entendimento da gente. Ele trabalha para cegar o entendimento da gente e levar a gente a aceitar a inversão de valores, achar que o anormal é normal. Foi assim que aconteceu com esse povo. Foi assim que aconteceu com esse povo. Por isso que o Senhor diz: e vós ainda dizeis: em que havemos de tornar? Quando o Senhor falou na boca de Malaquias, disse: vocês estão me roubando. Eles abriram a boca e ficaram certamente olhando para nós. Mas Senhor, em que nós estamos te roubando? Eles conheciam a doutrina, porque a doutrina era passada de geração em geração. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a doutrina, mas eles se esqueceram da doutrina. Por isso, Senhor, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Então é por isso que eu estou falando, e todo dia oro a Deus: Senhor, clareia o meu caminho. Senhor, colírio para os meus olhos espirituais, para que o diabo não venha me cegar espiritualmente, para que o diabo não venha cegar meu entendimento, que eu não venha achar, certo, que o anormal é normal, porque eles estavam achando que o anormal era normal. Eles estavam achando que não precisava eles obedecer à palavra de Deus e que Deus continuaria abençoando eles. E eles estavam sendo amaldiçoados e não estavam percebendo que estavam sendo amaldiçoados. A pior miséria na vida de uma pessoa é estar sendo amaldiçoada e não perceber que está sendo amaldiçoada. De vez em quando eu converso com alguém que está sendo amaldiçoado e não está percebendo que está amaldiçoado. Quando vê aquela coisinha, é assim mesmo. A coisa está lá no fundo do poço, está na miséria. E aí diz: é assim mesmo. É porque nesse mundo, né, irmão, a gente nasceu para... Eu preciso, se vem uma tempestade ao meu encontro, eu preciso orar ao Espírito Santo para pedir discernimento. Se aquilo ali é uma provação, se aquilo ali é uma passagem, ou se aquilo ali é uma maldição, se aquilo ali é uma desobediência da minha parte. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. E quando é uma passagem, quando é uma provação, o Espírito Santo diz: meu servo, minha serva, isso é apenas uma provação, mas Deus está olhando. Não se preocupe, porque na hora certa Ele vai levantar do trono e vai te abençoar ricamente. Quando é provação, Ele fala a nossa consciência. Mas quando é uma desobediência da nossa parte, e a gente está sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo diz: meu servo, minha serva, se conserta na presença de Deus. E aí pesa a consciência. Já a gente começa a chorar e pedir perdão a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Pai, me perdoa. 2, 3 dias Deus resolve aquela situação.
Agora, o que eu não posso é aceitar, você entendeu? Uma coisa normal como coisa normal. Às vezes o diabo está trabalhando dentro da família e o crente está dizendo, não, mas é assim mesmo. Parece que é assim, né? Sabe, irmão? Já se conformou com a miséria, já se conformou com aquela situação, porque o diabo conseguiu cegar. Esse povo de Israel estava assim, a situação deles não estava boa não. Naquele tempo, quando eles obedeciam a Deus, Deus abençoava ricamente. Quando eles não obedeciam a Deus, Deus permitia eles perderem guerras, Deus permitia muita coisa para que eles abrissem os olhos e voltassem a obedecer a palavra do Senhor, para Deus voltar a honrar, para Deus voltar a exaltar. Então a palavra do Senhor diz: com maldições sois amaldiçoados, vós toda a nação, porque roubais a mim. Então eles estavam debaixo de uma maldição e não estavam percebendo que estava debaixo de uma maldição. Eles estavam debaixo do chicote e não estavam percebendo que estava debaixo do chicote. E eu preciso viver de antenas ligadas. Senhor, aviva a minha vida. Senhor, colírio para os meus olhos espirituais, para que eu possa, Senhor, enxergar, para que eu possa ver se esta coisa aqui é anormal ou se é normal, se esta coisa aqui é certa ou se esta coisa aqui não é. Eu preciso ter esta noção, você precisa ter esta noção, e isso é dia a dia. Isso aqui não é mês e mês, isso aqui é dia a dia. Senhor, coloca um prumo na minha vida e me acerte se eu estiver fora do prumo. Essa oração precisa passar pela minha boca todo dia. Não é uma oração de vãs repetições. É porque todo dia eu falho, todo dia você falha. E todo dia nós precisamos fazer conserto com Deus, precisamos fazer conserto com o Espírito Santo, precisamos descer na presença de Deus e nos entregar ao Senhor, certo? E deixar Ele à vontade, para se precisar bater, bater, para se precisar repreender, repreender, para se precisar isso, aquilo, que isso seja feito, mas que seja feito para o nosso bem, porque o nosso alvo tem que ser o céu, o nosso alvo tem que ser o céu. Eu não posso ficar com outro alvo na minha cabeça, e achando que é de qualquer jeito. O meu alvo é o céu, o teu alvo é o céu. E nós precisamos trabalhar, cuidar do nosso espiritual, para que o diabo não venha cegar a gente. Ah não, não existe Satanás não, tu já está na mão do Satanás. Não, Satanás não faz isso não, tu já está na mão dele. Tem crente dizer, não, Satanás não é tudo isso não, ele é tudo isso e muito mais. A Bíblia diz que ele disputa com Deus a minha vida, a minha alma. É assim que a Bíblia ensina. Que ele disputa. É Deus trabalhando por um lado e dizendo a Guinovan, o céu é bom. Do outro lado ele está dizendo a Guinovan, existem umas coisas boas aqui neste mundo e a gente tem que desfrutar. Ele trabalha botando laços para ver se consegue me pegar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao meu redor. E ao meu derredor está o diabo, lá em Pedro está escrito. Ao meu derredor está o diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então se você não acredita que ele existe e que ele destrói vidas,
É porque você já está na mão dele, você já foi engordado por ele. Ele já cegou tua visão espiritual, ele já cegou teu entendimento. Tu não entende mais nada a respeito do agir dele. E é assim mesmo que ele quer que tu fica, para ele continuar te destruindo e tu achando que isso é normal. Aí o Senhor disse: traz os dias que te conhecem. Aqueles que te conhecem vão dizer: bem-aventurado é esse homem, bem-aventurado é essa mulher. Não está escrito aqui? Está escrito aqui no texto que a gente leu. Bem-aventurado, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Quando eu desço na presença de Deus, quando você desce na presença de Deus, quando a gente obedece à palavra do Senhor Jesus, quando a gente devolve aquilo que é de Deus, a notícia um dia corre: aquele ali era um miserável, mas Deus tem abençoado. Os vizinhos, a rua, a cidade, o povoado vão ter que dizer: bem-aventurado esta família, porque serve o Senhor, porque obedece o Senhor e é uma terra deleitosa. Irmãos, quando a gente aceita Jesus de verdade, a gente passa a ter um desejo ardente dentro da gente de fazer alguma coisa para ver o reino de Deus crescer. Alguém faz parte de uma torcida organizada, eles fazem tudo para ver o time deles crescer, para ver o time deles contratar jogadores melhores, porque eles amam aquele time, é o time do coração. E quando a pessoa aceita Jesus, fica crente de verdade, passa a amar a igreja do Senhor de verdade, o coração da pessoa passa a arder, o coração da pessoa passa a ficar desejoso de querer ver o reino de Deus crescer. Vira uma guerra dentro da gente, não vira? Quando a gente vê o reino de Deus, chega num lugar que não tem uma igreja, já passa no coração da gente: Deus, um dia o Senhor abre um trabalho aqui, levanta gente, pessoas aqui, missionários, para pregar a tua palavra, porque aonde a tua palavra é pregada, aonde a luz chega, as trevas dissipam, as trevas vão embora. Então, quando a gente chega num lugar que não tem a igreja, a gente fica dizendo: Deus, orando, dizendo: Senhor, prepara, levanta pessoas para que a tua palavra seja pregada neste lugar. Porque quando aceitamos Jesus de verdade, quando aceitamos Jesus de coração, louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. O time do coração da gente agora é o nome de Jesus, o time do coração da gente agora é o céu, o time do coração da gente agora é o Senhor Deus. A gente agora quer ver a igreja crescendo, a gente agora quer ver a igreja andando, a gente agora quer ver a igreja desenvolvendo um trabalho brilhante na terra para desfazer as obras do diabo. Só desfaz as obras do diabo quando a palavra de Deus é semeada ali. Mas como é que a palavra de Deus vai ser semeada sem dinheiro? Na reunião de sábado que vem, vamos estar tratando a respeito de um trabalho que nós estamos fazendo distante daqui 150 quilômetros. E a gente vai lá de 15 em 15 dias. Já tem algumas pessoas lá servindo o Senhor.
Sábado passado nós estávamos lá anunciando a palavra de Deus. E temos certeza que muitas obras do diabo já caíram por terra e muitas obras do diabo cairão por terra. Então, um lugar que não tem igreja, um lugar que o povo está lá a mercê, o povo está lá, você entendeu, expostos aos ataques do diabo. E nós precisamos levar a palavra de Deus. E como é que a igreja? Um dia eu vou pedir ajuda à igreja para construir um templo ali. Um dia eu vou pedir ajuda à igreja, você entendeu? Ao ministério, para autorizar a gastar X num lugar daquele, você entendeu? E assim vai. Então a igreja, ela tem que continuar avançando. E aquele que aceitou Jesus de verdade, ele tem alegria no coração em dizer assim: eu vou devolver meu dízimo, minha oferta na igreja, para me fazer o reino de Deus crescer, para me fazer o reino de Deus andar. Quem aceita Jesus de verdade, ele recebe esse ardor no coração, ele recebe esse impulso no coração. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele quer ver o reino de Deus crescer. No ano de 98, 99, 2000, quando eu morava em Umburana, como o campo lá é pequeno, só é uns 6 quilômetros ali ao redor de Umburana, então, no domingo à tarde eu vinha com os irmãos, a gente fazia um culto na delegacia, na época do delegado Plínio, e depois ia para o hospital, fazia uns trabalhos lá dentro também, e ganhamos muitas almas para Jesus. Louvado seja Deus. E quando foi um dia, lá na delegacia, um policial, um amigo meu, ele falou para mim: você pertence qual igreja? Eu disse: Assembleia de Deus Missão. Fazemos parte da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e fazemos parte da nossa convenção na Bahia, a CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Ele disse: só se for lá no seu lugar. Agora aqui em Iraquara a igrejinha é fraquinha. A igrejinha aqui não vai a lugar nenhum não. O senhor já viu onde que é a igreja aí? Eu disse: ainda não. A igrejinha aqui é fraquinha. Eu disse: mas a igreja do Senhor, ela está começando aqui. Mas um dia, a igreja do Senhor aqui em Iraquara, eu nem sonhava. Eu era diácono. Nem sonhava em ser pastor. Um dia a igreja em Iraquara vai ser uma potência. Ele disse: não, isso aí não vai a lugar nenhum não. O forte aqui é isso, o forte aqui é aquilo. Eu disse: tudo isso que você falou que é forte não está de acordo com a palavra de Deus. E o que cresce, o que prevalece, é o que está de acordo com a palavra do Senhor. E um dia a igreja aqui vai crescer para a glória e a honra do nome de Jesus. Louvado seja Deus. E hoje não é o maior, a nossa igreja hoje no município de Iraquara é o maior movimento, é a maior organização. Qual é a associação em Iraquara que tem membros como a nossa? Qual é outra crença, qual é outro segmento religioso que tem membros como a nossa? Louvado seja o nome de Jesus. Ou qual é outro segmento que está fazendo o que a nossa igreja está fazendo em Iraquara para a glória e a honra do nome de Jesus? Então a nossa igreja hoje em Iraquara, para a glória de Deus Pai, é uma potência. É uma potência até respeitada pelas autoridades. Louvado seja o nome de Jesus. Nós chegamos lá para conversar com o prefeito, para ver o negócio do terreno, para construir a escola. E os irmãos oram, porque precisa sair a documentação, tem algumas pessoas para assinarem. Louvado seja Deus, herdeiros lá, mas está tudo ok, tudo aprovado. E aí, bendito é o nome do Senhor. E lá na reunião que o irmão Domingos, o presbítero Domingos, o presbítero irmão Luiz Alexandre, o presbítero Cleomar e outros estavam comigo lá na reunião com o prefeito, lá no gabinete do prefeito. O prefeito olhou para todos e disse, ele disse: quanto é que o senhor vai gastar? Eu disse: nós precisamos gastar R$1,5 milhão de reais. E vocês têm quanto em caixa? Eu disse: nós não temos um centavo. Mas eu garanto para o senhor que antes do senhor entregar, louvado seja Deus, antes do senhor vencer esse mandato,
certo? Nós vamos inaugurar essa escola, certo? Porque Deus falou para mim, prefeito, que é 2 anos para nós construir essa escola. E quando Deus fala, é prego batido e ponta virada. Ele vai criar situações, Ele vai agir, Ele vai mover montanhas, mas que nós vamos inaugurar, vamos, porque Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que é dono do céu, toda a plenitude é dele, Ele é dono do ouro e da prata, e é Ele que manda e quando quer mandar. Aí o prefeito disse: eu acredito. Eu acredito porque o senhor disse para mim que o centro de recuperação era 1 ano e 4 meses e saiu dentro de 1 ano e 23 dias. O senhor disse para mim que a casa do vovô era 2 anos, saiu em 1 ano e meio. O senhor disse para mim que a igreja sede, essa aqui, que era 2 anos, saiu antes de 2 anos. Eu tenho certeza que no dia da inauguração vou estar lá como prefeito. Eu disse: vai sim, em nome de Jesus. Só quero dizer uma coisa para o senhor. Eu só estou aqui porque o senhor me fez uma promessa, o senhor e a nossa amiga Keila, que concorreu com o senhor. Eu não pedi nada para o senhor, não fui atrás do senhor, certo? Foi o senhor que foi me procurar e soube desse projeto que eu tinha e se prontificou, que se fosse eleito que daria. Eu falei para o senhor que eu não iria arrumar um voto para o senhor, que eu não peço voto nem para minha mulher, não peço nem minha mulher para votar em A e B, quanto mais igreja, mas que se o senhor prometeu, o senhor estava devendo. Então eu estou aqui porque o senhor fez um compromisso. Então agora deixa eu falar para o senhor, não vou pedir irmão para votar em A ou B, você entendeu? O senhor fique sabendo disso na reunião. E eu disse para ele: o senhor pode ficar tranquilo, que eu não sou aqueles pastorzinho considerado como mulher de beira de pista, você entendeu? Que fica doidinha pedindo um dinheirinho para aqueles motoristas, vende seu corpo ali por 10 reais, 15 por uma pedinha de crack, você entendeu? Eu falei: eu não sou esse tipo de pastor, eu sou pastor caro. Eu nunca fui na casa de um prefeito, nem em prefeitura, pedir uma caçamba de areia ou um saco de cimento, você entendeu? Eu não vou vir aqui pedir um saco de cimento ao senhor, nem um caçamba de areia, porque nós temos um Deus e temos uma igreja, louvado seja Deus, que quando ama o projeto, todos trabalham com a intenção de fazer aquele projeto ser concretizado para a glória e a honra de Deus Pai, viu, senhor? Fique sabendo disso, e pode falar para seu povo, pode falar para os vereadores, pode falar para vice-prefeito, que eu não sou pastor barato, louvado seja Deus. Eu não sou esses pastorzinhos baratos, fica lá atrás de prefeito, me dá um tanquinho de gasolina, me dá um pneu de carro, me dá 2 saquinhos de cimento que eu voto no senhor. Isso é prefeito, isso é pastor, chamado de pastor puta, rapariga. Estou falando aqui, tem um bocado de gente me assistindo na televisão, eu estou famoso. Eu estou por um mundo aí, povo. E muita gente nos Estados Unidos, na Holanda, você entende? Muita gente me assistindo. Aqueles pastorzinho barato fica lá: ei, senhor prefeito, dá um boi para nós fazer uma festa. Caçar o que fazer, rapaz, nós temos que comprar um boi, nós temos condições. Se eu dar 10 reais, tu 10 reais, nós compramos um boi, faz um churrasco e chama o prefeito para vir comer mais nós, você entendeu? Para vir comer o churrasco com a gente. Não precisa pastor estar lá atrás de prefeito. E tu que é pastor, que fica lá bajulando prefeito, para ele te dar um saquinho de cimento, deixa de ser pastor barato, deixa de ser pastor baixo. Você foi chamado, foi por Deus, e o Deus que te chamou é que te garante, o Deus que te chamou é que prepara, o Deus que te chamou é que abre as portas, o Deus que te chamou é o Deus que te exalta, o Deus que te chamou é o Deus que move montanhas para realizar os projetos que Ele coloca no teu coração, seu idiota. Bendito é o nome de Jesus. Eu não sou pastor barato, ninguém nunca me viu em casa de A de B, nem fala aqui na igreja. E sábado vai ser tratado como é que nós vamos arrecadar finanças para construir esse colégio em nome de Jesus, essa escola, certo? Louvado seja Deus. Então o dízimo é para investir no reino, o dízimo é para investir no reino. E quem aceitou Jesus de verdade ama o reino. Quem aceitou Jesus de verdade ama o reino. Se tu não ama o crescimento da igreja de Jesus, tu não é crente de verdade, não. Se tu não tem amor pelo crescimento da obra de Deus, tu não é crente, não. Tu tem que aceitar Jesus de novo, tu está desviado.
Lembre disso em nome de Jesus. Para um bom entendedor, basta meia palavra. Não precisa muita palavra, não. Mas dessa campanha que vamos fazer por 2 anos, nós vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que contribuir mais. Aí um já diz, misericórdia, estamos mortos. Não. Eu não estou morto com você, tu que está morto sozinho. Porque eu falei, lembra que eu falei do meu irmão? E quanto é o troco? Aquele que investir no reino de Deus, mais cedo ou mais tarde ele será recompensado pelo Senhor. Ele será recompensado pelo Senhor. Então eu preciso ter essa noção. Eu não vou dizer aqui que tu tem que vender tua geladeira, que tu tem que vender tua casa, tu tem que vender teu carro, que não sei o quê. Isso não é coisa de pastor estar fazendo. Porque tem um bocado de igreja aí, uns pastores picaretas, que fica agora roubando o povo. Isso é estratégia para roubar o povo. Certo? Então, no que eu for pedir, eu tenho que orar a Deus. Senhor, toca no coração da pessoa. Vai tocando no coração da pessoa e a pessoa contribui segundo o que sente no coração. Aí se é para tu contribuir com 100 e tu só contribui com 50, tua consciência Deus vai pesar, tu não vai ter sossego. Daqui a pouco, no outro mês, tu vai vir e botar os outros 50. Com Deus é assim. E se tu não quer ser assim com Deus, então tu sai fora de Deus. Vai para bem longe de Deus. Porque com Deus é assim. Agora, quando eu sou fiel a Deus, quando você é fiel a Deus, você pode ter certeza. Pastor, mas é que eu não tenho muita... Meu filho, ser fiel a Deus não depende de riqueza. Tem muitos que dizem que quando Deus me dá um serviço, eu vou ser dizimista. Tu não vai ser coisa nenhuma. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Se você só arrumou 10 reais por mês, devolve o dízimo dos 10 reais. Se você só arrumou 1 real por mês, devolve o dízimo de 1 real. Que aí você é dizimista. Dizimista não quer dizer que eu tenho que dar 10 mil reais por mês. Dizimista é aquele que é fiel em cima do que ele ganhou. Não importa se é 1 real, não importa se é 1.000, não importa se é 10 mil. O que importa é que você está sendo fiel a Deus em cima daquilo que Deus te deu. E a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas quem é infiel no pouco é infiel no muito também. Ah, pastor, porque o senhor está falando assim, meu filho, já vai fazer 29 anos de caminhada. 29 anos não é 29 dias, não. Que Deus em Cristo te abençoe. Na hora que tu for orar, pergunte para Deus, aquela mensagem do pastor hoje à noite, é para mim obedecer? É para mim seguir? Se é para mim seguir aquela mensagem, Deus, toca na minha consciência. Senhor, se é para mim seguir aquela mensagem, toca. E Deus vai tocar na tua consciência. E tu vai entender em nome de Jesus. Nesse momento, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, de cabeça baixa e orando, e intercedendo pelas pessoas que estão conosco, que ainda não é crente, e que precisam ficar crente. Louvado seja Deus. Nesse momento eu convido você que ainda não é crente, para vir ficar crente nesta noite, em nome de Jesus. Tu que está desviado, afastado do caminho do Senhor, volte para Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Você foi tocado, Deus tocou no teu coração, então venha em nome de Jesus que eu quero orar você. Tem alguém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ali está vindo uma vida. Cadê a segunda pessoa? Venha cá. Venha cá em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para eu, aqui está vindo a segunda pessoa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cadê a terceira pessoa em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, irmão, esse irmão que está aqui aceitando Jesus,
é meu amigo, você entendeu? Mora num povoado vizinho com o meu, família de gente direito, mas enterrou o pé na cachaça. E uma vez ele esteve na igreja, não conseguiu permanecer. E quando foi agora que a irmã dele, Sônia, ligou para mim que ele queria vir se internar, ele veio sozinho, pegou o ônibus e veio. Chegou aí, eu disse, graças a Deus que tu veio, Leandro. E uma vez, em 2004, que nós moramos em Gameleira, tira o homem, você entendeu, de muitas coisas boas. A igreja de pé, bora orar, bora apresentar nossa irmã e nosso irmão a Deus. E tu que ficou aí com vontade, irmão, de aceitar, e não teve coragem de encarar esse corredor aqui, certo? Depois me procura ali em nome de Jesus, ali na secretaria, e volte para a tua casa crente em nome de Jesus. Quantos necessita de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das orações dos irmãos. Louvado seja Deus, irmãos, ore por Mila, que está com uma pedra na vesícula e vai ter que passar por uma cirurgia. Ore também em favor da irmã Livan, que pediu oração, em favor de umas manchas que estão saindo nos pés. Você entendeu? Pediu oração e mais outros. E vamos apresentar assim todos. Minha mente é muito falha e esqueço de um monte de coisa. Mas embora orar, embora botar todo mundo que está precisando no pacote e apresentar a Deus em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor. Deus, para te agradecer pela tua palavra, meu Deus, e que essa palavra fica no meu coração. E me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática em nome de Jesus todos os dias. Pai, em nome de Jesus eu te apresento essas duas vidas que acaba de receber Jesus como Senhor e Salvador. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, perdoa os pecados, liberta e ajuda nesta caminhada, Deus. Pai, dá um retorno abençoado a cada um e um sono tranquilo. E visita os enfermos, visita aqueles que estão passando problemas. Ó Senhor, em nome de Jesus, te peço que abençoa ricamente, Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meus filhos. Pai do Senhor, e parabéns.